Pessoalmente, eu hesitei muito antes de chamar Jair Bolsonaro e o movimento que o levou ao poder de fascista. Por que eu hesitei? Por alguns motivos. O primeiro e mais importante é que certas palavras em política a gente tem que tomar muito cuidado. São aquelas palavras que indicam o extremo do extremo. Como golpe de Estado, por exemplo. É uma expressão que significa a ruptura completa com a Constituição, com o regime vigente. Uma ação de força que elimina as possibilidades de se fazer política como antes e inaugura uma nova era. Outra palavra sim é o fascismo. Salve, compas, eu sou o Dan. Hoje eu queria te fazer uma pergunta. Bolsonaro é fascista? E se ele é fascista, o que faz dele um fascista? Existem muitas formas de direita, e existem muitas formas de autoritarismo, mas só uma levou a um conflito que deixou 50 milhões de mortos. Quer um rosto do mal absoluto em política? Adolf H é o mais próximo que você vai conseguir chegar. Mas claro que é muito tentador, né? As pessoas adoram chamar quem não gostam de fascistas. Eu acho muito grave isso aí. Certas palavras não devem perder a sua força, porque na real, fascistas são raros. Movimentos fascistas, mais raros ainda. Então, para refletir sobre isso, talvez seja melhor começar falando sobre o que o fascismo não é. Um movimento autoritário não é necessariamente fascista. Um ditador não é necessariamente fascista. E não. Nem a extrema-direita é necessariamente fascista. Agora, é claro, todo fascista é autoritário, todo fascista é ditatorial, e sim, todo fascista é de extrema-direita. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Então, o que é ser fascista? E é aí que tá o problema. De cara, se você perguntar para quem estuda o fascismo, logo vai ver que tem um racha. Alguns acham que é um movimento histórico, uma parada que aconteceu entre 1920 e 1930, e de lá não sai, pertence ao passado. E movimentos, ainda que parecidos, aí já são outra coisa. Mas é claro que existem outras definições. Quem tenta extrair daquele fascismo, daquela época, uma definição mais profunda, algo que vai além do tempo. Talvez a gente não tenha um estado totalitário que junte a identidade do partido único com a identidade da nação, como fizeram os fascistas originais. A bandeira da Alemanha virou a bandeira nazista. A bandeira da Itália ganhou no centro o Fátio Romano. Talvez a gente não tenha o Estado corporativista que coloca dentro do partido todas as estruturas nacionais da sociedade. Os sindicatos passaram a ser parte do partido nazista. As organizações de classe, até os clubes de diversão, tudo isso pertencia ao partido fascista. Tudo na Itália e na Alemanha faziam composição com os partidos únicos. A gente não tá vendo nada disso, mas estamos vendo outras coisas. Estamos vendo, por exemplo, essa presença de milícias, forças armadas paralelas ao Estado, numa relação esquisita, numa relação meio promíscua com a família presidencial. Milícias não estatais controladas pelo governante, mas não pelo Estado. Tudo isso fez parte dos regimes fascistas históricos. Sabe outra característica dos fascismos? Eram masculinos, pesadamente masculinos. Encantavam e seduziam muito mais homens do que mulheres. E quer saber de uma coisa? O bolsonarismo é isso na prática e nos rituais. Olha só, colocar uma máquina que ronca alto entre as pernas e sair correndo pela cidade em volta de outros homens é um patético ritual de masculinidade. É claro que na motociata tinha muito mais homens do que mulheres. Tem também a fixação com armas, as fotos dos churrascos, os palanques, os discursos, a presença masculina é sempre superior. A mesma coisa acontece com a quebra de hierarquia do exército. Ernesto Geisel, que era ditador, que era de direita, imediatamente demitiu um comandante do exército que sugeriu quebrar a hierarquia. A gente tá falando de Silvio Frota, chefe do general Heleno na época, o atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro. Silvio Frota era um dos generais mais condecorados da época e ainda assim foi demitido por Geisel por querer romper a hierarquia do exército. Bolsonaro tá fazendo o contrário. Em vez de exonerar quem questiona a hierarquia militar, ele traz essas pessoas cada vez mais para perto de si. E essa também era uma das táticas fascistas e nazistas, dividir as forças armadas para tomar o poder de dentro delas. Mas nenhuma dessas características é a mais marcante. A mais importante vem da observação de um historiador americano, o professor Robert Paxton, que escreveu um livro chamado A Anatomia do Fascismo. Nesse livro, Paxton sugere o seguinte: o fascismo cultua a morte. Nenhum outro movimento político busca com marcas e símbolos a morte. Os comunistas usam a foice e o martelo, símbolo do trabalho. Os socialistas eles adotarão a rosa, o símbolo da esperança. E embora pouco conhecida, a iconografia liberal é marcada por uma tocha com asas, luzes e liberdade. O fascismo adota caveiras e armas. E não apenas nas simbologias, tá? É também uma ação concreta.
Fascistas querem destruir o Estado para construir algo radicalmente novo. Fascistas querem eliminar seus adversários, desumanizam quem não pertence ao grupo. Olha a gestão da pandemia, olha como lidam com a Amazônia, com os indígenas, olha a política de segurança pública, matar, destruir, matar, destruir, matar e destruir, matar quem não tem a humanidade, a vida reconhecida por eles. Existe um motivo de ser tão fácil encontrar o Bolsonaro e o Mussolini em inúmeras situações semelhantes. É que Jair Bolsonaro é fascista. Bom, galera, a gente tá ficando por aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é contra o governo Bolsonaro? Eu sou, né? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, manda sua ideia nos comentários, ajuda a gente a engajar o vídeo, porque todo dia aqui a gente faz oposição a esse governo fascista. Eu sou o Dan, do lado leste da periferia de São Paulo, diretamente pra Rádio Mulambo. Falou, valeu!